caso recente que repercutiu no Brasil é o do secretário municipal Thales Naves Alves Machado, em Itumbiara, no estado de Goiás. Antes das manchetes, antes da comoção nacional, antes da dor que tomou conta de uma cidade inteira, existia uma família. Em Itumbiara, no sul de Goiás, 2 meninos cresciam cercados de rotina, escola, sonhos e planos. Miguel, de 12 anos, Benício, de 8. Crianças descritas por conhecidos como alegres, cheias de energia e muito ligadas à família. Há histórias que atravessam a alma, histórias que nos fazem faltar ar. Hoje vamos falar sobre uma tragédia que tocou o Brasil. Uma família que perdeu tudo num instante. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que isso diz sobre nós, sobre nossas emoções mais profundas, nossos erros e nossos pedidos silenciosos de ajuda. 2 meninos cheios de vida. Um pai que amava suas crianças. Uma mãe tentando juntar os pedaços, num momento de dor imensa. Uma escolha mudou tudo. Neste vídeo vamos entender o que aconteceu, olhar para a sequência dos fatos com sensibilidade, ouvir o que disseram especialistas e pensar em como podemos agir para evitar que outras famílias vivam algo parecido. Este não é um vídeo para encontrar culpados. É um vídeo para encontrar respostas e, sobretudo, para promover reflexão. Na madrugada de 12 de fevereiro de 2026, em Itumbiara, no estado de Goiás, um crime chocou a cidade e repercutiu em todo o país. O secretário municipal, identificado pela imprensa como Thales Naves Alves Machado, estava em sua residência com seus 2 filhos, Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8 anos. De acordo com informações das autoridades, Thales tirou a vida dos 2 filhos e logo em seguida acabou com a própria vida. As primeiras apurações indicam que ele havia descoberto uma situação pessoal emocionalmente dolorosa, que intensificou a crise na família. Desde o momento em que as autoridades foram acionadas, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica atuaram para reconstruir os fatos. A investigação busca entender não apenas o que aconteceu, mas o contexto emocional e social que cercou essa tragédia. O pai Thales era conhecido na cidade por sua atuação na administração pública. Para muitos, ele era um profissional respeitado. Para os filhos, era simplesmente pai. A mãe, reservada, vivia a rotina comum de tantas famílias brasileiras. Trabalho, responsabilidades, desafios do dia a dia. Por fora, uma família comum. Por dentro, conflitos que poucos imaginavam. E foi em meio a esses conflitos que tudo mudou. O que aconteceu naquela madrugada? Quais sinais antecederam a tragédia? E o que a investigação revela sobre os bastidores desse caso que abalou o Brasil? Para entender essa história, vamos voltar algumas horas antes da tragédia. Na noite anterior, a rotina parecia seguir como qualquer outra. Em um apartamento residencial de Itumbiara, pai e filhos estavam juntos. Não havia movimentação incomum do lado de fora, nenhum pedido de socorro audível, nenhuma cena pública que indicasse o que estava prestes a acontecer. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, nas horas que antecederam o ocorrido, não houve registro oficial de acionamento policial ou intervenção externa. O que se sabe foi reconstruído posteriormente por meio da perícia técnica, análise do ambiente e depoimentos. Investigadores apontam que o cenário era de conflito familiar recente. Pessoas próximas relataram que havia tensão emocional nos dias anteriores. Ainda assim, para vizinhos e conhecidos, nada parecia fugir do normal. Na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2026, o silêncio do prédio foi interrompido apenas quando a situação já havia chegado ao seu desfecho. O crime ocorreu na madrugada de 12 de fevereiro de 2026. Segundo as investigações, Thales, de 40 anos, teria tirado a vida dos 2 filhos, Miguel, de 12 e Benício, de 8, e depois teria tirado sua própria vida usando a mesma arma. A motivação apontada pela polícia e por relatos da imprensa é que ele descobriu uma situação de infidelidade da esposa e agiu sob forte emoção. O caso causou forte comoção em Goiás e em outras partes do país, com manifestações de tristeza e choque pela tragédia. Em homenagem às crianças, houve tributos em partidas de futebol e outras atividades comunitárias. A situação também trouxe debates sobre violência familiar, saúde mental e guarda compartilhada dos filhos. Mas o que teria levado um pai, conhecido na cidade, profissionalmente ativo, a um ato que chocou todo o país?
Para compreender o que pode ter contribuído para essa tragédia, é necessário olhar além dos fatos isolados. Toda a história tem um contexto, e neste caso, ele envolve conflitos emocionais e familiares. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, nos dias que antecederam o ocorrido, o ambiente familiar estava marcado por tensão. Relatos apontam que o pai, identificado como Thales, enfrentava uma crise conjugal recente. Conflitos afetivos, especialmente quando associados a sentimentos intensos como frustração, ciúme ou sensação de perda, podem desencadear reações impulsivas em indivíduos emocionalmente fragilizados. Especialistas explicam que em situações de ruptura conjugal, alguns indivíduos podem desenvolver pensamentos distorcidos, sensação de descontrole ou desejo de retomar o poder diante da situação. Psicólogos apontam que crises emocionais profundas, quando não acompanhadas de apoio adequado, podem evoluir para quadros graves de instabilidade. Isso não significa que conflitos levam automaticamente às tragédias, mas revela a importância de identificar sinais de sofrimento psicológico. Muitas vezes, esses sinais não são visíveis para amigos, colegas de trabalho e até mesmo familiares próximos. A aparência de normalidade pode mascarar um estado interno de intenso desequilíbrio. Além da esfera familiar, há também o peso da exposição pública. Como secretário municipal em Itumbiara, Thales ocupava posição de visibilidade. Cargos públicos podem trazer responsabilidade constante, cobrança social e estresse elevado, fatores que, somados a conflitos pessoais, aumentam a carga emocional. Mas a grande pergunta permanece: houve sinais que poderiam ter sido percebidos antes? O que a investigação conseguiu esclarecer e o que ainda permanece sem resposta? Após a descoberta do ocorrido, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para o local em Itumbiara. A prioridade inicial foi isolar a área, preservar evidências e reconstruir minuto a minuto o que aconteceu naquela madrugada. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a perícia realizou levantamento detalhado da cena, coleta de vestígios e análise do ambiente interno do apartamento. O trabalho incluiu exames balísticos, registros fotográficos, técnicos e posterior elaboração de laudos periciais. Os laudos preliminares indicam que não houve indícios de participação de terceiros. A dinâmica encontrada no local apontou para um ato isolado. Investigadores também ouviram familiares, vizinhos e pessoas próximas para compreender o estado emocional do pai nos dias anteriores. Relatos colhidos indicaram que ele enfrentava um momento de forte instabilidade emocional, decorrente de conflitos conjugais recentes. Até o momento, não havia registros públicos de ocorrências policiais anteriores envolvendo violência doméstica formalmente denunciada. Não há indícios de terceiros envolvidos. O ocorrido se deu dentro da residência. O caso foi tratado como episódio isolado e laudos técnicos reforçam a dinâmica identificada na cena. Mesmo com os principais pontos esclarecidos, a investigação busca concluir formalmente todos os laudos técnicos e organizar o relatório final do caso. Quando situações envolvem perda de vidas, o procedimento exige rigor absoluto. Quando uma tragédia familiar acontece, a pergunta que ecoa é sempre a mesma: poderia ter sido evitada? Especialistas afirmam que, embora nem todos os casos apresentem sinais claros, crises emocionais profundas costumam deixar indícios, ainda que sutis. Psicólogos explicam que situações de separação, traição ou ruptura conjugal podem desencadear sentimentos intensos de rejeição, perda de controle e desespero. E quando essas emoções não são acompanhadas de suporte psicológico adequado, o risco de decisões impulsivas aumenta. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento repentino, falas de desesperança ou atitudes extremas diante de conflitos são sinais que merecem atenção. Assistentes sociais destacam a importância da rede de apoio. Amigos, familiares e colegas de trabalho podem desempenhar um papel fundamental ao perceber que alguém não está bem. Perguntar, você está bem? Pode parecer simples, mas em muitos casos é o primeiro passo para evitar que uma crise se aprofunde. Especialistas em direito de família ressaltam que processos de separação precisam priorizar o diálogo e, quando necessário, acompanhamento profissional. Mediação familiar e terapia podem reduzir tensões e proteger principalmente as crianças, que são as mais vulneráveis em disputas emocionais.
Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, é uma atitude de responsabilidade. Profissionais de saúde mental, grupos de apoio e serviços públicos estão preparados para acolher pessoas em sofrimento emocional. Desfaçam, emoções intensas diminuem, mas decisões tomadas no auge da dor podem deixar consequências irreversíveis. O caso que chocou em Tumbiara não é apenas uma história sobre perda, é um alerta silencioso sobre a importância de olhar para a saúde emocional com seriedade. As investigações também envolveram entrevistas com familiares e vizinhos, análise de registros e peritos especializados em psicologia forense para ajudar a entender fatores que podem ter contribuído para a situação. Casos como esse sempre nos levam a questionar: como chegamos até aqui? O que poderíamos ter percebido antes? E como podemos prevenir outras tragédias? O psicólogo disse: quando alguém enfrenta uma crise emocional profunda, os sinais nem sempre são visíveis para quem está de fora. Conversas abertas e redes de apoio são fundamentais. Uma assistente social também disse que famílias em conflitos intensos precisam de suporte, não somente judicial, mas emocional e comunitário. E um advogado especializado em família alertou que o debate sobre guarda de filhos e conflitos pós-separação é delicado e deve sempre ter como prioridade o bem-estar da criança. Histórias como essa mexem com nossos sentimentos mais profundos. Tristeza, revolta, confusão, mas elas também nos lembram da importância de olhar para as pessoas ao nosso redor com mais cuidado. Se este vídeo trouxe à tona emoções intensas, saiba que buscar ajuda e conversar com alguém de confiança é um passo importante. Ninguém precisa enfrentar momentos difíceis sozinho. Em Tumbiara, uma madrugada mudou para sempre a história de uma família. O nome de Thales ficará registrado nos relatórios oficiais, mas Miguel e Benício ficarão na memória como duas infâncias interrompidas cedo demais. Tragédias como essa não começam no momento em que acontecem, elas começam muito antes, no silêncio do orgulho ferido, na dor não compartilhada, na ajuda que não foi pedida ou não foi percebida. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar a forma como lidamos com conflitos, com saúde emocional e com os sinais de sofrimento ao nosso redor. Se este vídeo trouxe reflexão, que ele sirva como alerta. Se trouxe tristeza, que ela se transforme em cuidado, porque nenhuma crise emocional deve ser enfrentada sozinha, e nenhuma criança deve pagar o preço das dores de um adulto. Que essa história nos ensine algo maior do que o choque, que nos ensine responsabilidade emocional, que nos ensine a pedir ajuda e, acima de tudo, que nos lembre que decisões impulsivas duram segundos, mas suas consequências duram para sempre. Em meio a toda essa repercussão, há uma dor que muitas vezes fica em silêncio, a de uma mãe. Enquanto manchetes discutem investigações e circunstâncias, existe uma mulher que perdeu seus 2 filhos de forma irreparável. A mãe de Miguel e Benício, descrita por pessoas próximas como dedicada e presente na rotina das crianças, vivia um momento de transição familiar. Como tantas outras mulheres, enfrentava os desafios de conciliar responsabilidades, emoções e decisões difíceis. Desde o ocorrido, ela tem mantido postura reservada. A dor de uma mãe que perde 2 filhos não cabe em entrevistas, nem em declarações públicas. É uma dor que atravessa o tempo, silenciosa, profunda e impossível de medir. Especialistas explicam que mães que enfrentam perdas traumáticas passam por um processo complexo de luto, que pode envolver choque, culpa involuntária, tristeza extrema e necessidade de acompanhamento psicológico constante. Mais do que qualquer debate público, o que permanece é a dimensão humana dessa tragédia. Uma mãe que viu seu mundo mudar de forma abrupta. Por trás de cada caso que ganha repercussão nacional, existem pessoas reais tentando sobreviver ao dia seguinte. E talvez, neste momento, o maior respeito que se pode oferecer é silêncio, empatia e humanidade.